vem, né, gente? Que vem. Vocês acharam que vocês iam vir aqui falar de doutrina espírita, mas hoje, vou apresentar outra coisa, que a gente gosta de ser diferente de vez em quando. A gente vai falar de hinduísmo. Vocês já ouviram falar dessa religião? Já. Conhecem a fundo como é o hinduísmo? Vou contar um pouquinho para vocês, então. O hinduísmo é uma religião muito antiga. Hoje, a mais antiga do mundo que não tem um fundador. O que significa isso? O cristianismo veio dos ensinamentos de Cristo. O budismo veio dos ensinamentos de Buda. O islamismo veio, uma boa parte ali, de Maomé. O hinduísmo não tem um criador. Qual é a base do hinduísmo? Alguns textos antigos dos Vedas, que eram os indianos mais antigos, junto com alguns outros textos que eles reuniram numa crônica chamada Bhagavad Gita. Alguém aqui já leu Bhagavad Gita? Maravilhoso. Um livro maravilhoso, recomendo. Por que eu estou falando disso para vocês? O hinduísmo hoje é praticado por 15% da população global. O espiritismo não chega nem no percentual aqui da população global. Pouquinho. A gente é muito menor que o hinduísmo hoje. E o que essa religião tão antiga prega? Ela é uma religião monoteísta, significa um Deus só, mas eles acreditam que esse um Deus, que eles chamam de Brahma, se manifesta, vez ou outra, entre nós, seres humanos, em representações de divindades. Aqui vocês estão vendo algumas das representações. Então, não é que eles acreditam em vários deuses. Na verdade, eles acreditam que Brahma, vez ou outra, envia para o nosso planeta para guiar espíritos mais evoluídos, que são praticamente divindades. E eles acreditam que todos nós, aquelas representações divinas, e nós, temos dentro da gente o que eles chamam de Atma, alma, centelha divina. Que todos nós somos deuses, de alguma maneira. No hinduísmo, eles acreditam em samsara. Alguém já ouviu falar esse termo? Vocês sabem o que é samsara? Vou explicar. Eles acham que o nosso propósito de seres humanos é nos reunir a Deus. Que nós somos Atma, centelhas divinas, e a gente deve voltar ao estado de união com Deus. E para isso, a gente deve passar por várias reencarnações, para a gente ir se libertando da ideia de que a gente está separado de Deus. Até que a gente chegue num estado de evolução, que a gente não precise mais reencarnar, porque já vai estar unido com Deus em essência, em consciência. Isso parece familiar para vocês? Alguma outra doutrina que vocês conhecem fala de reencarnação assim? É bem antiga, tá, gente? Antes do Espiritismo. Bem antes do Espiritismo. E eles falam também dessa palavrinha aí que eu já vi muita gente usando errado. Karma. Quem não pensa, né? Ah, minha sogra deve ser meu karma na minha vida. Meu marido, meu filho, nossa, é karma. Grudei chiclete na cruz em outra vida para ter que aguentar agora essa pessoa na minha vida. Quem aí não tem um karma? Mas karma, em sânscrito, que é a língua usada, boa parte, no hinduísmo, quer dizer ação. Ou seja, a toda ação que nós estamos fazendo, nós estamos gerando karma. Vocês vieram aqui no centro, geraram karma. Andaram até aqui, abriram a porta, entraram, geraram karma. Se escolherem beber água fluidificada, estão gerando karma. Se escolher sair no meio da palestra, o karma é maior ainda. Vai ter que voltar mais 3 encarnações para resgatar, tá? Já vou avisando. Mas karma é ação, não é uma coisa ruim. A gente atrela muitas vezes falando que karma é uma coisa pejorativa. Não é, é ação. Só que o que é uma ação que a gente faz
várias e várias vezes repetido, se torna um hábito. Se a gente acorda todo dia, põe a pasta de dente na escova, escova os dentes, isso é um hábito. Concordam? Tem gente que não passa por esse karma, né? Não torna a higiene pessoal, às vezes, um hábito, como deveria. Mas a gente torna outras coisas que a gente faz repetidas vezes hábitos. E muitas vezes a gente faz coisas habitualmente erradas. E para isso a gente precisa aprender a se liberar de algumas ações que a gente repete muitas e muitas vezes de forma incorreta. Para isso, existe isso que eles chamam de roda de samsara, que é as reencarnações consecutivas. Para você se libertar das ações incorretas repetidas várias e várias vezes. Vocês estão comigo? Isso soa familiar com uma tal de lei de causa e efeito, ação e reação, que eu não sei aí também onde que eu vi. Talvez Livro dos Espíritos, talvez nas terças-feiras aqui o pessoal fale disso. Quem vier no estudo vai provavelmente se deparar. Mas é exatamente igual a doutrina espírita, gente. Não tem nada de diferente até aqui. Bom, tem uma outra palavrinha que a gente não conhece tanto, que chama Dharma. O Dharma, diferente do Karma, é a ação que a gente deve fazer. É a ação correta. É você ir na direção daquilo que você é feito para fazer. Lembra que a gente está falando do Atma aqui, da nossa centelha divina, da nossa parte divina. Então a gente deveria agir em congruência com Deus. As ações praticadas nessa direção geram reações também, mas muito positivas. Muito positivas. E hoje eu não poderia deixar de falar de um discípulo de Jesus, como eu me propus desde o começo do ano. Quem está vindo aqui desde o começo do ano já viu eu falar de Pedro, de Tomé, de Lucas, que não foi um discípulo direto, mas serviu a Jesus. Me ouviu falar de Judas, me ouviu falar dos 3 franciscos na última vez. Hoje eu trouxe um discípulo de Jesus que não era cristão. Mas eu precisava dar esse contexto para vocês do hinduísmo, para vocês entenderem a religião dele. Porque ele era hindu. Esse discípulo... antes, coisa importante. Castro. Quem assistiu essa novela, gente? Levanta a mão para mim. Ó, estão tudo entregando a idade, viu? Porque das antigas. Juliana Paz, aquela mocinha ali do meio, ficava dividida entre o homem que ela ia casar, o Raj, e o outro lá, que eu não lembro o nome dele, do Márcio Garcia, que era o Dalit, os intocáveis, né? Aí tinha aquela coisa de casta. E a gente imagina que toda a Índia é assim, que isso faz parte do hinduísmo. E onde surgiu isso? Nos livros dos Vedas, que eu comentei com vocês, que é a base do hinduísmo, eles falam que é importante que cada pessoa tenha um papel social diferente na comunidade. Que tenha os governantes, que tenha os comerciantes, que tenha as pessoas que limpem. Isso traz ordem. Se todo mundo faz a mesma coisa, a gente não consegue evoluir. Então a gente precisa de diversidade de papéis. E aí, em determinado momento da história, eles começaram a definir que essa interpretação de que cada um tem que fazer é definido no momento do nascimento. E não podia ser mais alterado. Porque se você nasceu naquela família, você tinha que ficar naquela família até o final. Isso é uma deturpação de um texto. Como não acontece em nenhuma religião. Não vi nunca no catolicismo alguém deturpar alguma coisa que Jesus disse e falar só pode se for assim. Também não vi no islamismo nenhuma pessoa radical falando só pode se for assim. Eu trouxe isso aqui para vocês verem que isso não é o fundamento da religião. Mas somos seres humanos que interpretamos
símbolos e textos e muitas vezes de maneira incorreta. E essa interpretação de castas na Índia, que separa e divide, vai contra os conceitos do hinduísmo. Isso não é o hinduísmo. Apesar de ser uma convenção social implementada no país, tá? Mas, bom, chega de Dalits aqui, chega de denunciar a idade, vamos falar de quem a gente veio falar. O discípulo não cristão nasceu no dia 2 de outubro de 1869, em Pornambar, na Índia. Imaginem uma cidade bem quente, litorânea, aquele cheiro de maresia, assim, misturada com um monte de especiaria, um monte de gente comerciante, trocando as coisas, negociando, no meio de uma região que tinha muçulmano, hindus e um pouco de cristão ali no meio também. Ele nasce numa família hindu, de uma casta alta, uma casta de comerciantes, que possibilitou com que ele tivesse condições de estudar fora do país. Esse nosso discípulo não cristão vai para a Inglaterra muito novo e se forma em Direito em Londres. Alguém conhece esse cara aqui? Mohandas Karamchand, eu não sei falar, gente, posso estar cometendo um erro grotesco aqui. Gandhi. Mohandas é o nome dele. Karamchand, o nome do pai. Gandhi, o nome da família. Eu acho tão bonito que a gente conhece ele por Gandhi, né? O nome da família, não o nome do indivíduo. Apesar do indivíduo ter sido um senhor indivíduo aqui, né? Eu acho que aí já começa boa parte do ensinamento. E pelo próprio nome ele já convida a gente a se olhar como irmão. Bom, Gandhi teve todas as condições possíveis. Foi estudar direito em Londres, se formou, muito jovem, muito inteligente, muito astuto. Estava trabalhando numa firma indiana, quando na África do Sul ele estava indo encontrar o chefe dele para uma reunião de negócios e foi parado no trem. E aí perguntaram para ele, o que você está fazendo aqui? Ele, como assim? Eu estou indo numa reunião de negócios, está aqui, ó, meu ticket. O que você está fazendo na primeira classe? Ele estava na primeira classe do trem. Falou, ué, comprei o bilhete. Como assim você comprou o bilhete? Pessoas de cor não andam na primeira classe. Eu não estou entendendo, eu sou de cor para você, eu sou indiana, eu comprei o bilhete, mas se eu for, qual o problema? Está aqui, eu comprei dentro das leis que vocês oferecem. Gente, brigar com advogado é um negócio complicado, né? Vocês imaginam. E tocaram ele para fora do vagão. Tiraram ele do vagão. Mesmo ele tendo comprado o ingresso, o ticket, pago tudo certinho, ele estava na dele, não estava fazendo nada e tiraram ele do vagão. Na África do Sul. Vamos imaginar a gente, hoje em dia? A gente faz uma economia para um lugar que a gente quer muito ir, fora do país. A gente passa a vida inteira guardando dinheiro. Vai. Aí chega lá, na imigração, olham para você e falam assim, não gostei da cor do seu cabelo, não. Você não vai entrar. Como é que vocês se sentiriam? Felizes? Vocês iam gostar de perder dinheiro, de ser maltratados e expulsos? Quem ia gostar? Levanta a mão. Vocês iam ficar irritados, né? Eu ia, pelo menos. Injustiçado? Nossa, aquele sentimento de, poxa, como assim? Isso não tá certo. Isso não é justo. Agora vocês imaginem um advogado. Tá processando até a quinta geração, né, da família. E aí vocês imaginem que, para o espanto de Gandhi, ele chegou, foi expulso do trem, chegou para falar com o chefe dele indiano, super rico na firma, o assessor dele do lado, um assessor da África do Sul, branco. E o assessor andava na primeira classe e ele não. E ele falava assim, mas Gandhi, aqui a gente não anda na primeira classe. Como assim você quis andar na primeira classe? Ele, mas por que vocês não andam na primeira classe? Dele, não, porque não é permitido. Por que
quem disse? A gente não é tudo igual? Ele ficou indignado. E o chefe dele falou assim, não, mas é assim que é. O Gandhi falou, o quê? Como assim é assim que é? Não faz sentido. Como é que vocês aceitam isso? E ele começa uma revolução na África do Sul. Ele consegue dar direito aos indianos de andarem de trem na África do Sul. Uma coisa que parece simples, né, gente? E aí ele resolve voltar para o país dele. E quando ele volta para o país dele, ele começa a se defrontar com as castas. Ele fala, gente, mas se eu quero ser igual, como é que dentro do meu país, dentro da minha cultura, tem isso de separação? Então, ele não admite as castas e começa a tratar todo mundo igual. Mas não era só isso. Ele volta para um país que está pobre, muito pobre. Ele via os comerciantes, amigos dos pais, todos passando fome, porque os tecidos que eles vendiam já não eram mais aceitos pelas pessoas. Eles compravam tudo da Inglaterra agora. E ele fala assim, como assim? A nossa cultura, os nossos hábitos, que tecido que é tão bonito, que é mais forte do que a miséria do nosso país? E ele começa um motim. Ele fabrica as próprias roupas, faz um esquema de comunidade, começa a viver na pobreza absoluta para mostrar que é possível e que é digno ter um trabalho decente. E começa a pedir para as pessoas queimarem os tecidos, para não se submeterem às ordens da Inglaterra. Mas tudo de maneira pacífica. Sem nada de violência. A gente está falando de um rebelde, gente, ele não aceitava. Mas na hora que era para bater de frente com uma pessoa de uma maneira agressiva, ele não reagia. A conduta dele era total não violência. Eu fico pensando, o que seria mais forte de ame ao próximo como a ti mesmo do que essa conduta? De uma pessoa que não aceita se subjugar numa situação em que ela considera injusta, mas que ela também não ataca outra pessoa por isso. Mesmo estando certo em muitas vezes. Mesmo sendo tratado de maneira injusta em muitas vezes. Se isso não é ama teu próximo como a ti mesmo, eu não sei o que é. Olha o exemplo do cristão, não cristão. Ele começa a ser chamado de Mahatma Gandhi. Vocês já devem ter ouvido esse nome. Mahatma, Atma, alma. Mahatma, grande alma. Toda vez que ele está próximo de conseguir algo e usam de violência, ele começa a falar para parar. Teve uma vez que ele começou a perceber que a tirania do Império Britânico não estava funcionando ali. E ele falou assim, não dá para vocês controlarem a nossa economia, não dá para vocês controlarem os nossos costumes. A gente precisa de independência. Daí falaram para ele, mas a Inglaterra é melhor para controlar vocês. Vocês não vão dar conta de vocês por vocês nem um dia. Olha a pobreza que é o país de vocês. E ele falou, eu prefiro um governo ruim do meu povo do que um governo bom de outro, que não vai entender o que é o que a gente está vivendo. Esse foi o Gandhi. Ele não aceitava. E começou a boicotar geral a Inglaterra. E nessas, ele estava perto de conseguir a independência da Índia, quando algumas facções do grupo dele mataram alguns policiais britânicos. Boa parte em legítima defesa.
mas mataram. Ele falou assim: não. Se a gente não sabe ser livre de uma maneira correta, a gente não vai ser livre. Fez jejum. Falou: para agora todos os protestos. E não parou o jejum enquanto não cessassem em todos os lugares os protestos. Quando eles começaram a dar flores para os oficiais britânicos, ele voltou a comer. E aí foi preso. 6 anos de prisão. 6 anos. Em uma das vezes, porque ele foi e voltou da prisão inúmeras vezes. Sem levantar uma arma, sem defender qualquer tipo de agressão. O resultado, gente, dessa história foi que ele libertou a Índia. 4 anos, 3 anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Porque no meio desse rolê todo, estava rolando Hitler, que era católico, cristão. Estava rolando Inglaterra duelando contra a Alemanha nazista. E teve momentos que ele podia ter tirado vantagem da posição contra a Inglaterra e ele não o fez porque ele falou: eles vão sair por bem de maneira pacífica. Eu não quero tirar vantagem de uma guerra que eu não concordo. Não tirou vantagem em momentos específicos, mesmo sendo a libertação, a independência da Índia. O Gandhi morreu assassinado poucos meses depois de ter libertado a Índia, porque o conflito que veio depois foi dos muçulmanos e hindus, que não conseguiram entrar no consenso. Então, um dos líderes hindus, não concordando com a política dele de não violência, o matou. Mas aí eu fico pensando, sabe, gente? Ele não era cristão. Quantos de nós bate no peito e fala que é cristão aqui? Que é espírita? Vem aqui, escuta as coisas, lê os livros, estuda um monte. E isso vira teoria. Porque no dia a dia a gente está sendo agressivo com o nosso parceiro, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso primo, com aquele karma, né, da família, que vem muitas vezes com uma opinião contrária à sua. Quantas vezes que a gente não está sendo tolerante nas nossas ações? E eu me pergunto, o que a sua ação fala hoje? Ela fala de uma teoria de cristianismo? Ou ela fala de uma fé, de viver aquilo que Cristo ensinou? Porque um homem, gente, franzino, raquítico, deixou um legado de 1,5 bilhões de pessoas livres hoje por conta de um homem. Esse é o poder que tem uma alma que se dispõe a fazer o dharma dela, o dever dela, que coloca a responsabilidade coletiva acima do interesse pessoal. Esse é o poder de um homem. Imagina aqui, ó, esse grupo. Se a gente começa a agir de acordo com o nosso dharma, o poder que a gente não tem. Se um homem é capaz de libertar um país de 1,5 bi, o que a gente junto não consegue? Então, para sair da teoria, que é muito bom estudar, é muito bom conhecer, é importante a gente saber, mas é importante a gente questionar e a gente trazer para a prática no nosso dia a dia aquilo que a gente escuta do Cristo e de qualquer outra conduta, porque no final todas as religiões voltam para a mesma coisa. Na essência de todas elas está o mesmo ensinamento. E quantas vezes a gente não está com preconceito? Porque a gente está entendendo errado a obra da nossa experiência aqui. Quantas vezes já vi preconceito com Umbanda, com outras religiões, com outros centros, com outras coisas? Aonde está isso, gente? Quando que a gente vai parar com isso? A base é a mesma para todo mundo. Não tem uma religião que, se a gente não peneirar e entender na essência, a gente não chega no mesmo lugar. Porque a verdade é uma só. Não é uma verdade, é a verdade de Jesus.
a verdade de Buda. A verdade é uma verdade para todo mundo, senão não ia ter como. Se só o cristianismo e só a forma do cristianismo tivesse certa, o mundo estaria perdido, porque e o Oriente? A essência que é igual. E por isso eu quis trazer um pouquinho para vocês aqui de prática. Vamos intuitivamente aí. Levanta a mão quem quer 1 e levanta a mão quem quer 2. Primeiro 1. Só 2 pessoas? 1? Todo mundo vai sair com um número, gente. Quem não levantar a mão fica tranquilo que vai ganhar o outro. 1 e quem não levantou, 2. Tá bom? Estamos combinados? Quem ficou com 1, quem escolheu o 1, vai sair daqui hoje e colocar em prática uma ação. Uma. Durante uma semana, 7 dias, tá? Não é muito. 7 dias só. Não pode ser agressivo nas palavras. No tom de voz, no que fala, no jeito que fala. Uma semana só. Não precisa de mais, gente. Quem conseguir já vai estar limpando os karmas antigos. Garanto. Depois, se não, começa... Vai ter que voltar várias vezes. Eu não quero, não sei vocês, mas eu não tô afim de ficar passeando muito aqui, não. Violência começa na língua. Muitas vezes a gente é violento na forma que a gente fala, no jeito que a gente fala, no que a gente fala. Então vamos implementar um pouquinho de Gandhi nas nossas palavras. Simples, né? Dá pra rolar, não dá, gente? Vocês escolheram 1? Aí quem escolheu 2, ou quem não escolheu e ficou com 2, é um pouquinho mais difícil. Simplicidade nas escolhas. Vai escolher um hábito, um karma, um só, para limpar. Pode ser cuidado errado do corpo, excesso de bebida, excesso de rede social, excesso de qualquer coisa que não esteja certo na sua vida. Alguma coisa vai ter que corrigir para você estar mais disposto, com mais energia. Simplificar uma coisa. Estamos combinados? É simples, não é um exercício difícil. Vocês imaginam Gandhi, quando vocês estiverem assim, nossa senhora, não vai dar. Vocês lembram de Gandhi, gente? Preso 6 anos, libertando um país. Vocês sabem, isso aqui é fichinha. Minha sogra é fichinha, ai meu Deus do céu, meu filho. Vou dar até um mantra para vocês aqui, quem quiser, para recitar, para acalmar, tá bom? Estamos combinados? Porque aí a gente sai desse vício que a gente tem de achar que tem razão. Isso ferra tudo. Quando a gente se abre para o amor ao próximo e aceita a deficiência do outro, porque a gente sabe que a gente também é deficiente, a coisa flui bem melhor. Bem melhor. E para encerrar aqui, eu trouxe uma psicografia que veio ano passado, na reunião mediúnica aqui da casa, para vocês verem que não existe esse negócio de religião. Tudo é uma coisa só para a espiritualidade. A psicografia é a seguinte: Brahma, Brahma. Os jardins são belos e muito mais abundantes do que o meu desejo mais puro poderia supor. Brahma, Brahma. Dourado e imponente, claro e luminoso, abençoa o caminho da minha alma ao meu Deus. Brahma, Brahma. Tão lindo sois do lado de fora, mas no mundo interno te encontro, forte e imponente, como o sol que sempre brilha no jardim da minha mente. Deixo para vocês isso. Está disponível ali quem quiser tirar uma foto depois. É uma oração linda. Eu agradeço muito a espiritualidade por guiar. Que a gente possa lembrar da conduta de Gandhi, principalmente nos momentos que a gente estiver super polarizado, com as opiniões sem tolerância, com quem quer que seja. Que a gente possa levar um pouquinho de paz no coração. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala: felicidade é quando o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço estão em harmonia. Que a gente possa ter essa mesma paz, de pensar, falar e agir corretamente em todas as situações. Muito obrigada.